A diferença entre o Canva e o Illustrator é basicamente a diferença entre uma caixa de ferramenta equipada e uma oficina completa. Na caixa de ferramenta você tem muitas ferramentas, consegue fazer bastante coisa, mas na oficina completa você tem a ferramenta certa para cada processo, o que reduz muito as suas limitações e o resultado é muito mais profissional. Se você não me conhece, eu sou o Cris. Eu te odeio! E esse é o meu vizinho que com certeza é usuário de Corel. E hoje eu quero ajudar aquelas pessoas que já mandam bem no Canvas, mas estão precisando daquele primeiro passinho no Illustrator. Mas antes de começar, é importante entender uma coisa. O Canva e o Illustrator não são concorrentes, rapá. Elas são ferramentas completamente diferentes, com propósitos diferentes. O Canva é uma plataforma incrível de edição de templates. Ela democratizou o design. Ela permite que pessoas sem um conhecimento prévio consigam fazer layouts bem sustentáveis. Sem contar que permite criar layouts bem interessantes em tempo recorde. Já o Illustrator é um editor vetorial profissional, muito mais técnico, focado em realmente criar algo do zero. No Illustrator você também pode editar templates, mas o mais legal é que você pode criar os seus próprios templates, inéditos, inigualáveis, do seu jeitinho. O Illustrator é utilizado para projetos mais exclusivos, onde você quer cuidar de cada ingrediente ali dentro, enquanto o Canvas é algo mais expresso, é um delivery. Cris! Tipo aprender a cozinhar em vez de pedir delivery? Exatamente, mãe. Mas é importante ter um equilíbrio, né? Saber cozinhar e de vez em quando também pedir um delivery. Então por que tu não tenta aprender a cozinhar, meu filho? Não sei se é o seu caso, mas é super natural que quem já trabalha algum tempo com o Canva sinta a necessidade de ir um pouco além, de perder as limitações da criação. E é exatamente aí que o Illustrator entra. Fazendo um comparativo rápido, o Canvas é tipo um guarda-roupa cheio de roupas, prontinho para usar. É só você combinar os looks e sair do jeito que você quer. Mas o Illustrator é um ateliê completo, que você pode criar a sua peça do jeitinho que você imaginar. O limite é a sua criatividade. E você sabe, roupas especiais são para momentos especiais. Então você pode e deve continuar utilizando o Canva para projetos rápidos e práticos, e já o Illustrator tem criações mais complexas e personalizadas. Definitivamente a questão não é qual é melhor, mas sim analisar o trabalho e identificar qual é a melhor ferramenta para aquele trabalho especificamente. E para você visualizar como eles são complementares, não é à toa que tem o Adobe Express, que sim, esse é o concorrente do Canva. Esse eu posso dizer, esse é melhor ou aquele pior, fazer comparativos, que tem o mesmo propósito. Que é da mesma empresa que o Illustrator, o Photoshop. Por que eles fariam um software para brigar com eles mesmos? Ele não briga, simplesmente complementa o mundo do design. Agora que você já entendeu que são ferramentas diferentes e complementares, eu vou te mostrar como você acessa tudo que você já conhece do Canvas dentro do Illustrator, para a gente fazer essa transição de forma leve, suave e comparativa. Agora vamos fazer o comparativo frente a frente. Canva com Illustrator. Fique tranquilo, não se assuste. Eu sei que quem vem do Canva dá uma olhadinha no Illustrator, ele parece um pouquinho, bombado, turbinado, complicado. Mas não é não, é só questão de ambientação. Aqui no Canva, para começar um novo projeto, eu vou dar aqui, criar um design. Eu vou querer um design para rede social, um post para Instagram, um post quadrado. E ele me deixa aqui escolher alguns formatos. Vamos dar uma olhadinha, o que ele tem aqui. Pegar esse do mobile aqui, ó. O Illustrator é um pouquinho diferente, mas tem bastante similaridade também. Aqui no Illustrator eu posso vir aqui, ó, arquivo novo, ou simplesmente desse botão, e ele vai me apresentar alguns presets, igual lá no Canva, ó. Tem templates prontos, esses templates todos estão vazios. Embaixo tem algumas sugestões já de templates preenchidos. Sim, o Illustrator também pode partir de preset. Com a grande diferença que com o Illustrator eu posso pegar presets em diversos sites. Não só no Adobe Stock, que é o que está aqui na interface, mas eu posso pegar lá no Freepik ou em diversos outros locais. Porém, o mais comum é eu escolher um formato padrão. Por exemplo, vou fazer um vídeo. Eu posso escolher aqui o Full HD, ele já configura. Eu posso, inclusive, configurar aqui, ó, largura, altura, se é horizontal, vertical, quantas pranchetas terá, se é RGB ou CMYK, quantos DPIs. Eu sei que o Canva também tem essa opção de resolução e DPIs. Porém, eu não lembro da parte de cor. Deve ter lá. Eu não vou começar do layout, porque geralmente a gente vai trabalhar de presets padrões. Vou trabalhar aqui, ó, com o carrossel. O meu tá com 3 páginas, vou manter uma só. E vou criar. Eu optei aqui por fazer no layout vazio, para a gente utilizar muito melhor os recursos do Illustrator, para ilustrar como se trabalha com ele. Mas eu vou fazer esse comparativo indo direto no Canvas e voltando para cá. Vamos lá? Então eu escolhi o layout. A primeira coisa que a gente tem aqui são elementos.
Os elementos serão fundamentais nesse trecho aqui, ó. Eu tenho elementos gráficos no canto, aqui fotografias de cubos tridimensionais, fotografia de um celular, imagem de um gráfico, texto e barras. Essas barras são formas, ó. Eles estão dentro das formas que a gente mexeu, que é a primeira questão que a gente tem aqui e é o que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar com as formas que tem aqui, nesse quadrado, tem algumas ocasiões. Inclusive, nesse fundo a gente pode estar utilizando uma forma. Eu vou clicar aqui, eu vou pegar as formas que eu tenho aqui nesse ícone, ó. Repare, sempre que eu tenho um triângulozinho no canto, significa que eu tenho mais recursos ali dentro. Clicando e segurando, consigo pegar outras formas, que nem aqui o retângulo, ó. Vou pegar o retângulo, fazer aqui o fundo, e o retângulo ele é formado por duas questões. Assim como lá no Canva, ó, onde eu pego aqui a forma básica, eu tenho as cores que eu consigo trabalhar, inclusive alguns gradientes. Eu tenho aqui o traçado que eu consigo trabalhar dele, inclusive o tracejado disso, e isso a gente vai conseguir trabalhar lá também. Então, aqui eu tenho a cor, aqui eu consigo alterar a cor do meu objeto. Aqui eu tenho o traçado, consigo até alterar a cor do traçado. A espessura do traçado, diferente de lá, a largura do traçado vai estar aqui, ó. O tracejado também estará aqui dentro, ó. Já tracejou, a gente consegue trabalhar bastante coisa aqui dentro. Vou tirar esse traçado. Lá a gente tem um fundo gradiente. Já a questão de cor sólida, está selecionada a cor sólida. Aqui é sem cor. Eu tenho que estar selecionado o que está acima, o quadrado é o que está selecionado. Então aqui está sem cor e aqui eu consigo colocar o gradiente. O gradiente ele força aqui a abertura da janela gradiente, onde eu posso fazer, ó, por exemplo, o gradiente radial, ele tem diversas opções. E eu posso estar trabalhando essa cor. Aqui eu vou botar um azul bem escuro e aqui um azul escuro, mas um pouco mais claro. Já consegui gerar esse centro. Os cubos com texto, eu posso utilizar o quadrado também, ó. Eu utilizando o quadrado, posso alterar a cor, né? E nessa ocasião é um azul um pouco mais claro. E para arredondar os cantos, aqui a gente utiliza esse cara aqui, ó. Lá no Illustrator vai ser direto dentro da forma. Consigo arredondar ali. Eu posso copiar com Ctrl C e com Ctrl F eu colo em cima, ó, em frente, F de em frente. E vou deixar ele ali branco e posso reduzir aqui, ó. Ampliar um pouquinho se eu quiser, posso arredondar mais. Aí está, ó, criei uma forma, deixa eu arredondar mais, uma forma similar a essa que a gente tem aqui. Para fazer o V, eu posso desenhar ela. Uma das formas é utilizar aqui, ó, o pincel, que eu posso, ó, desenhar e ele já fica mais ou menos dentro do contexto. Naturalmente ele vira aqui o traçado que eu posso colocar de verde. Ó. A ferramenta pincel, a ferramenta lápis, borracha, essas ferramentas são muito similares com o que a gente tem aqui em desenho, ó, que eu posso, ó, clicar e gerar. Tem as espessuras também, tem a borracha para apagar se tivesse desenhado. Muito parecido com esses recursos são essas ferramentas aqui, ó. Para deixar aqui um pouquinho mais grosso, eu vou ampliar aqui, ó, o traçado, ó. Inclusive eu tenho alguns elementos aqui embaixo que eu consigo brincar, ó, para fazer variações de peso. Deixa eu afastar. Já para inserir o texto aqui, eu tenho aqui, ó, a ferramenta texto, tecla T. O que está escrito lá? Assessoria contábil e fiscal. Posso alterar ela para branco, coloco ali. Eu tenho as opções de texto, ó. Diversas opções, que são as fontes que eu tenho instalado na minha máquina. E encontrar mais ainda, eu consigo iniciar o Adobe Fonts. Fica muito mais amplas as possibilidades. Porém, eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui. Pode ser essa AMPS regular. Ó. Feito. Para transformar isso tudo em um só, eu posso selecionar eles. Ó. Com o Shift, eu vou desselecionar o fundo que está junto. Então, estão todos esses elementos juntos. Eu posso clicar com o botão direito e agrupar. Para duplicar, é só segurar o Alt e arrastar. O Shift eu consigo manter reto, e se eu quiser mais opções, eu posso repetir esse processo, mas para garantir que tenha o mesmo espaçamento, eu posso gerar, ó, Ctrl D para quantos eu preciso. Agora eu posso pegar a setinha branca para selecionar dentro do grupo, para alterar cada um dos textos. Isso aqui foi demais. Vou também pegar aqui, ó, texto. Com o conta-gotas eu consigo copiar a fonte aqui, depois a gente vai alterar, mas ó, conheça a nossa gestão empresarial. Dentro das opções de fontes, eu tenho todas aquelas opções de texto. Se eu clicar nesses 3 pontos, eu consigo ver a paleta por completo. Aqui claramente vai estar as opções se tiver negrito. Nessa ocasião, a fonte negrito está aí, ó. Posso ampliar ela. Se precisar trabalhar o espaçamento, tem aqui, ó.
todas aquelas funções de textos padrões, né? Outra opção de texto é eu pegar aqui, ó, com a própria ferramenta de texto, mas clicar e arrastar. Nessa ocasião tem uma área de texto, ou seja, vai cair somente ali dentro. Eu vou botar regular aqui também e vou reduzir um pouquinho o tamanho da fonte aqui. Copiando o texto, lógico, vamos botar em branco. Espaçamento não está interessante. Ampliar um pouquinho mais essa fonte. Aí está. E olha que a gente tá falando só dos recursos básicos do básicos, porque as possibilidades aqui são infinitas. O silêncio! O silêncio podia ser infinito! Calma, vizinho. Logo desenho um coraçãozinho pra você. Assim como no Canva, que a gente tem os alinhamentos, aqui claramente também tem os alinhamentos aqui, ó, dentro do parágrafo. Ó. Mesma coisa. Para fechar o conteúdo de texto, eu vou clicar aqui embaixo, ó, com a tecla aí copiar, para botar aquela parte do endereço aqui. Depois a gente visualiza como vai acabar isso aqui. O fato é que os elementos aqui que a gente pode criar, geralmente eles são limitados. Se a gente vier aqui na edição, eu tenho algumas formas que eu posso trabalhar e não consigo muito além disso. Fora isso, o que a gente consegue mexer? Tamanho, a escala proporcional e rotacionar. E por aí praticamente para. Quando a gente fala no Illustrator, a gente já viu aqui do cubo, mas a gente tem outros elementos, alguns elementos mais complexos, que nem o polígono, a estrela, que eu posso, ó, clicar e fazer. Inclusive, eles combinam com outros atalhos para se tornar ainda mais potente. Recomendo você testar todas essas formas com a seta para cima, para baixo, para escolher o número de lados, com Alt, com Ctrl, com Shift para alinhar, ou a barra de espaço para levar para outro canto. Repare que aqui no Canva a gente ainda tem esse cara aqui para arredondar os cantos. Isso também vai estar disponível aqui. Visualize aqui, ó. Se eu pegar essas setinhas que tem, eu arredondo os cantos. É claro, aqui tem uma pequena diferença. Deixa eu pegar um quadrado, por exemplo. Aqui eu consigo escolher se eu quiser arredondar um canto só. É só selecionar o ponto e arredondar aquele canto especificamente e com tamanhos diferentes. Já pensou na liberdade que isso lhe dá? Outra questão disponível aqui no Canvas, troca de cor, que a gente já visualizou, e os traçados, ó, que eu consigo criar a borda, inclusive ela tracejada. E quando eu crio ela, eu tenho opções de cores na borda. Porém, no Canvas para por aí. No Illustrator vai um pouquinho além. Ó. Então, se eu criar ali a minha borda, eu vou trabalhar aqui com traçado. Eu consigo ampliar ali e dentro da opção traçado eu tenho uma série de opções, como por exemplo, linha tracejada, onde eu crio a forma. Eu consigo fazer combinações de valores. Ó, desde traçado simples, tudo com a mesma espessura. O espaço é o espaço entre eles. Eu posso escolher que seja, por exemplo, mais curto, 5 pixels. E o segundo traçado seja fininho, 2, 3 pixels. E depois o segundo traçado tem um grande espaço, por exemplo, 10 pixels. Repara que vai ficando mais complexo. Fora isso, a gente ainda tem um arremate, ou seja, como acaba cada tracejado. Então, clicando ali, ó, arredondado, ou no canto, tal. Lógico, aqui eu vou precisar afastar um pouquinho mais esse pixel ali. Outra questão importante, deixa eu aproximar aqui, é o canto. Se eu quero o canto arredondado, se eu quero ele quadrado, ele tem diversas opções. E é claro que eu posso criar outras formas. Então, nesse ícone aqui, eu tenho algumas formas, como ó, linha, arco, espiral, ferramenta grade retangular. Por exemplo, espiral, ó, posso clicar ali quantas setas eu quero no centro, se eu quero menos ou mais pela seta, pelo Y para alinhar, pelo X para mudar ali a proporção. Clicou, colocou a cor, tá feito. Eu não quero esse cara aqui. Porém, eu posso pegar aqui, por exemplo, uma linha. Vou fazer uma linha simples para a gente continuar falando do traçado. Que eu posso adicionar aqui, ó, a seta. Trocar ela de lado ou até mesmo fazer, ó, que ela venha fininha, que ela esteja fininha, termine grossa, ou inverter isso aí, ó. Percebeu que vai um pouquinho mais além? Com tantas opções de traçado que o Illustrator tem, você já pode até dizer que você já tem uma linha de raciocínio bem definida. Desculpa, eu não podia guardar só para mim. Outra parte importante aqui é a inserção de elementos gráficos, fotos. Naturalmente, GIFs animados, vídeos e áudio não se trabalha no Illustrator, mas o demais tudo a gente consegue fazer aqui sim. Eu vou abrir aqui, ó, um modelo que eu já baixei pronto. A gente pode personalizar, mas toda a forma do desenho você consegue visualizar, inclusive alterar. Ó. Eu poderia ter desenhado se eu quisesse. Então, eu vou dar um copiar e vou colar lá no nosso projeto. Vou amplificar. Posso alterar o que eu achar necessário. A arte toda é editável. Como, por exemplo, vou botar ali, ó, cesta. Sabe aquela sensação quando você é criança pequena e ganha massinha de modelar pela primeira vez? Com o Illustrator é mais ou menos assim. Até porque você pode criar, recriar, misturar, inventar. É pura liberdade criativa. Posso puxar também aqui, ó,
um PNG, uma fotografia aqui para dentro. Apesar do Illustrator ser uma ferramenta vetorial, ela aceita raster dentro dela, então perfeita para integrar. Ó. Aqui, grande demais. Reduzir, segurando Alt, vou duplicar e mandar para o outro lado. Ó. Segurando Alt, duplico e mando para o outro lado aqui, ó. Posso rotacionar e faço ali, ó. Então, já estão nos cantos os cubos. Naturalmente, a gente consegue criar outras formas avançadas, como esse logotipo aqui. Como é que eu vou fazer isso, ó? Vou pegar aqui um círculo, fazer a borda dela um pouquinho mais grossa. Vou pegar aqui, ó, um polígono, vou gerar, clicando na seta, um triângulo ali, mais ou menos isso aqui de triângulo, ó, para eu cortar esse trecho ali embaixo. Converter, preencher o triângulo, e aqui eu vou precisar tirar ela da linha e fazer que tenha a linha interna e externa, ou seja, mais ou menos como se fosse uma forma. O que eu vou fazer? Objeto, expandir. Ok. Olha o que ele fez. Ó. Tem a linha de fora, a linha de dentro, como se fosse o shape. Trazer um pouquinho para fora. Vou pegar esses dois pontos aqui e vou pegar esse cara aqui. Com a tecla E eu consigo pegar ele também, ó. Que ele abre algumas opções. Vou pegar essa aqui, que eu pego e estico os dois lados ali, ó. Dessa forma, então, vou gerar aqui a intersecção, que ele pega o canto ali. Vou fazer um retângulo, vou pegar a setinha branca e vou baixar um dos cantos. Ó. Aqui, esse eu amplio um pouquinho, para ela fazer a conexão ali. Aqui, que ele segue. Esse aqui eu vou, ó, Ctrl C, Ctrl F, seguro o Alt, ó, arrasto para lá, clicar com o botão direito, ó, transformar, refletir. Refletir aonde? Vertical, de um lado para o outro ali, ó. Vou puxar um pouquinho para baixo. Posso selecionar esses três. Clicando aqui no alinhamento desses 3 pontos, o alinhamento vai muito além. Esse alinhamento padrão já tem lá no Canva, porém a gente tem outras coisas aqui mais interessantes. Como, por exemplo, essa distribuição aqui, que ela vai visualizar certinho entre um ou outro. Agora eu posso selecionar todos esses objetos e vou utilizar esse cara aqui, o atalho Shift M. O que eu faço? Eu pinto o que tem que ser a mesma forma, o que vai estar junto. Ó. E agora, segurando o Alt, eu pinto o que eu quero apagar. Já está mais ou menos pronto. Agora eu vou pegar a caneta, que me permite fazer formas livres, e vou desenhar. E clico, seguro e arrasto para fazer aqui a forma da seta. Já posso clicar na seta ali, ó, vou inverter. Deixa eu botar uma cor que seja visível para mim, ó. Vou ampliar essa espessura e aqui, como a gente já viu, eu consigo botar uma seta. Ó. Posso reduzir essa seta, posso trabalhar como a gente trabalhou, ó, espessura dela. Inverter aqui, ó. Aqui, vamos reduzir essa cabeça. Foi demais. Mais ou menos dessa forma. É tipo ter superpoderes criativos. Você começa com um quadrado, vai mexendo e ops! Virou um logotipo intergaláctico. Mas cuidado! Com grandes poderes vetoriais, vem uma grande possibilidade de você se empolgar. Detalhe, diferente do Canva, aqui é editável. Então, se eu quiser mudar um pouquinho aqui, eu quero deixar um pouquinho mais curvo, quero deixar um pouquinho mais para lá ou para cá, tudo isso vai ser altamente customizável. Selecionar, clico com o botão direito, agrupar para fazer um grupo. Reduzir e vou colocar ali, ó. Por fim, para fechar aqui embaixo, vou reduzir um pouquinho esse texto aqui, ó. Vou criar uma esfera, segurando o Shift ela mantém a proporção. Vou dar um Ctrl C, Ctrl F, dessa forma ela cola em frente e vou trocar ali para a borda, ó. Dessa forma eu tenho a espessura da borda, posso ampliar um pouquinho. Selecionando os dois, eu vou alinhar aqui e aqui, ó. Posso segurar a borda e reduzir um pouquinho, já tem ali a essência. Talvez até reduzir um pouquinho mais. Vamos fazer um quadrado ali, rotacionar ele em 45 graus. Vou pegar essa setinha aqui, ó, seleciono esses dois pontos. Aqui em cima a gente tem algumas opções relacionadas. Se eu pegar a tesoura, ele corta. Vou pegar o lado de cá, fechou. Jogo para o meio. Se eu quiser ir um pouco mais para frente, ó, posso pegar aqui, segurando o Shift ele mantém a linha, ó. Volto um pouco mais para frente. Para trabalhar as propriedades, eu posso, ó, arredondar a frente, arredondar o canto. Talvez engrossar um pouquinho mais ali, ó. Reduzir como um todo. E aí está. Ó. Se eu converter ela em curva, eu consigo tirar ela dessa esfera aqui embaixo. Como? Intersecção falhada aqui, ó. Só pintar de branco. E aí está. Seleciono a de cima, agrupo. Fechou! Aqui no Canva eu posso adicionar páginas, né? E continuar a minha criação. O mesmo acontece aqui no Illustrator. Porém, aqui eu vou precisar da janela pranchetas. Então eu tenho aqui, ó, o meu rio. Eu posso clicar nele, arrastar aqui para o lado, ele vai duplicar. Se eu vou fazer uma adaptação, ó, ele já copiou.
Inclusive, se eu usar essa ferramenta aqui, eu consigo afastar um pouquinho, por vezes me ajuda bastante. Se eu quiser adaptar isso em Stories, eu posso clicar nessa prancheta aqui, ó, botar o tamanho. Eu quero que a altura seja 1920 e reposicionar o que eu preciso. Ó, puxo para lá, puxo para cá, puxo o ícone para ali, para cá, para cá, para cá, para cá. Seleciono todos esses caras, vou descer um pouquinho mais e também, ó, alinhar eles à direita, ampliar um pouquinho, selecionar esse cara, trabalhar ali, posso puxar ele para baixo, agrupar esse aqui também para facilitar. Esse aqui eu posso crescer um pouquinho, ó, e alinhar com eles ali, ó. Chamar aqui, ó, Stories, e posso criar os formatos que eu precisar, quantos eu necessitar. Aqui no Canva eu posso criar arte, mas se eu quiser fazer variações eu preciso usar o redimensionado. Dentro do redimensional tem todos os templates, porém eu preciso estar no Pro e ele já gera automático mais ou menos. É importante fazer alguns ajustes. Resolvido, eu vou compartilhar. Dentro da aba de compartilhar eu tenho algumas opções. O mais comum é a gente baixar, onde a gente tem algumas opções, JPEG, PNG, PDF. Se eu tiver pago SVG para exportar em vetor, vídeo, GIF, apresentação de PowerPoint. Já no Illustrator, a gente pode utilizar as opções de salvar como, que ele deixa salvar na rede da Adobe ou no próprio computador. Nessa opção, eu tenho as versões vetoriais, ou seja, o próprio arquivo Illustrator, PDF, que vai em vetor sem perder qualidade, EPS e o SVG que já tem lá. Porém, eu posso estar exportando também aqui em arquivo, exportar. Eu tenho algumas opções. A mais comum é exportar telas, onde aparece cada uma das telas com nomes que a gente colocou. A gente pode selecionar as que a gente quer, escolher o espaço que a gente quer salvar e aqui ele permite alguns ajustes. Por exemplo, formato de arquivo, onde a gente tem o PNG, o JPEG, o SVG e o PDF, mais ou menos o que já tem lá no Canva. Tem mais algumas opções aqui. Aqui, se eu quiser salvar com o dobro tamanho, variações de tamanho, se eu quiser fazer adaptações em pixel, resolução de DPI, e eu consigo adicionar mais de uma opção. Por exemplo, eu quero fazer JPEG, PNG e PDF. Ele deixa, inclusive, eu escolher sugestão de nome aqui, ó. Vou deixar comum mesmo. Feito isso, é só eu exportar. E já que você está entrando no mundo do Illustrator, já entre da forma correta, que vai agilizar o processo, que é utilizando atalhos. Afinal, atalhos agiliza a sua rotina e facilita o seu processo. Por isso você precisa conhecer o manual prático do atalho, que vai ser tipo seu copiloto aqui no Illustrator. O manual prático de atalho tem diversos recursos para ficar tudo muito visível, você memorizar tudo facilmente. Um dos recursos é o Hotbox, onde você tem todos os atalhos do menu superior na palma da sua mão. Olhou, achou? E o melhor, custa menos que um pastel com coca. Então, ó, clica no link da descrição do vídeo e adquira já o seu manual prático de atalhos. E bora lá, agora é só você botar na rotina. Depois desse vídeo, com certeza você já consegue visualizar boa parte dos recursos do Canva dentro do Illustrator, então você pode começar a se arriscar com o que você já trabalha. Sim, o Illustrator tem muito mais ferramentas e possibilidades e você pode aprender muito mais sobre isso acessando os vídeos aqui do canal. Então não esquece de deixar o like, se inscrever e acionar o sininho para ter muito mais informação. E não esquece de deixar o seu comentário se você está entrando no Illustrator, já está usando, quais são as suas dificuldades, que aqui vai nos ajudar muito a criar conteúdos especiais para você. Vá aos pouquinhos e você verá. Pode parecer uma cabine de avião, mas isso aqui não tem perigo de cair e logo você domina todos os botões. E aproveite para continuar seus estudos não só sobre o Illustrator, mas sobre todo o pacote Adobe no meu perfil. E eu deixo aqui, ó, mais 2 vídeos para você assistir. Valeu, bichão! Eu ainda te odeio! Ó, eu acho que eu vou ter que fazer um pro usuário de Corel também. Quem sabe ele dá uma amenizada. Valeu, vizinho!